Olá, turma. Vamos fazer aqui o exercício 5, né, da seção 2 lá do capítulo de números reais do livro do Elon, volume 1. O livro base para esse primeiro capítulo nosso, né? Nós queremos demonstrar essa desigualdade aqui. Nós não vamos usar indução dessa vez, nós vamos usar a desigualdade de Bernoulli, que já foi provada, mas a desigualdade de Bernoulli tem uma condição. Aquela variável nossa lá tem que ser maior ou igual a 1, né? É 1 mais x, no caso aqui não vai ser x, a gente vai pensar como se fosse uma mudança de variável, elevado a n. Só que esse x tem que ser, no caso aqui outra letra, vocês já estão vendo aí no meu rascunho que está y, tem que ser maior ou igual que menos 1, para a gente poder usar a desigualdade de Bernoulli, tá bom? Nossa variável tem que ser maior ou igual que menos 1. Então vamos lá. Desenvolvendo isso aqui, começando com o lado esquerdo aqui da minha desigualdade, eu vou chegar que ela vai ser maior que esse lado direito aqui. Então vamos lá, eu tenho 1 mais x elevado a 2n. Eu posso pegar esse 2 e desenvolver aqui, né? O quadrado aqui e deixar o n aqui no expoente, tá bom? Então aqui fica o quadrado do primeiro 1 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Aí é nesse passo que eu vou usar a desigualdade de Bernoulli, pensando que eu vou pensar nesse 2x mais x ao quadrado como se fosse uma variável, que eu chamei de y só para vocês entenderem, tá? Aí nota o seguinte, quando eu penso que isso aqui é uma variável, y, essa relação aqui, ó, y igual a 2x mais x ao quadrado, o que tem que acontecer? Quais são os possíveis valores de y aqui para mim? Eu tenho que pensar que esse 2x mais x ao quadrado é uma função, então eu tenho o y em função de x. Conforme o x varia, o y também vai variar, né? Só que quais são os possíveis valores para esse y aqui e para essa função aqui? É só pensar o seguinte, pensa na função quadrática. Quem que é o y do vértice? É menos 1. Né? Lembrando que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quando eu faço essa continha, eu acho menos 1. E como essa parábola aqui, se eu pensar na parábola lá, essa parábola tem concavidade para cima, a imagem aqui para mim vai ser o quê? A imagem dessa função aqui que eu estou chamando de y. Vai ser tudo isso maior ou igual que menos 1. Então, na verdade, esse pedacinho aqui, eu posso considerar que vai ser sempre maior ou igual a menos 1, que é o que eu estou pensando em y. Então, eu posso aplicar a desigualdade de Bernoulli. A desigualdade de Bernoulli me diz o quê? Que, no caso aqui, poderia ser 1 mais y elevado a n vai ser sempre maior ou igual que 1 mais n vezes y. Só que em vez de ficar mexendo com y, eu vou ficar carregando essa função aqui de uma vez, tá bom? Então, usando a desigualdade de Bernoulli, eu tenho que essa expressão é maior ou igual que essa expressão. E daí, agora eu vou desenvolver essa expressão. Quando eu desenvolver aqui a aplicada distributiva, eu vou chegar nessa nova expressão aqui. Aí, só que o que eu quero chegar? Eu quero chegar no 1 mais 2nx. Pois bem, o x, a condição do exercício, é que o x é diferente de zero. Então, se o x é diferente de zero e como n é um número natural, né? Então, eu tenho certeza que essa expressão aqui ela vai ser maior do que zero. Vai ser maior do que zero, tá? E se ela é maior do que zero, com certeza, se eu tiro essa parcela aqui e deixo só 1 mais 2nx, com certeza essa expressão, eu tenho essa certeza pelo fato dessa parcelinha ser maior que zero, tenho certeza que essa expressão é maior do que essa. Porque essa expressão aqui é essa mais alguma coisa positiva. Tá? Então aí a gente conclui o exercício com essa solução. Tá bom? Vou aproveitar aqui, vamos fazer o número 7 também que foi pedido. O número 7 está aqui, né?
O número 7. Deu uma continha grande, mas era para provar que... Deixa eu pegar o livro aqui para ver aqui de novo, com calma. Mostrar que f de lambda aí é maior ou igual que 0. Demonstrar a desigualdade com o Cauchy-Schwarz, sabendo que minha f lá, meu trinômio de segundo grau definido por uma função f de lambda é sempre maior ou igual que 0. Então aqui nada mais eu fiz do que desenvolver o lambda, tá? Aí eu abri aqui, em vez de usar o símbolo somatório, eu abri um pouquinho para ficar um pouquinho mais fácil perceber, tá? Então abrindo o f de lambda e agrupando os termos, aqui eu agrupo os termos só que aparece os xis ao quadrado. Aqui os que aparece o lambda, até aqui. E aqui os que aparece o lambda ao quadrado. Por que eu fiz isso? Nota que quando eu coloco, estou pensando na função, eu estou pensando nesse f de lambda, estou pensando em função de lambda. Lambda é minha variável aí no caso, né? Dessa função. Então, olha só, aqui eu consigo montar uma função de segundo grau. Na verdade, essa minha f de lambda é uma função quadrática, tá? Então, vocês notam que a minha variável lambda aqui, ó. Então, o coeficiente aqui, o a, tá? Então, isso aqui é como se fosse o a. Aqui esse parênteses é como se fosse o b, ele vezes 2, tá? Então, na verdade, esse parênteses vezes 2 é meu b. Tá? Meu b é 2 vezes esse parênteses aqui. Isso aqui é meu c, meu termo independente. Aí, no caso da função quadrática. Como pela hipótese do exercício... Aí, vamos voltar aqui, né? Vamos subir. Como pela hipótese do exercício o f de lambda é maior ou igual que 0... Se eu sei que uma função quadrática, vamos pensar na função quadrática para facilitar lá uma parábola, né, representação gráfica. Se ela é maior ou igual que 0, o que eu sei então sobre essa função? Que ela vai ter, no máximo, uma raiz real. Se tiver essa raiz real. Então, o meu delta nessa função, quando eu aplicar na fórmula de Bhaskara aquela parte do delta, né? O delta tem que ser menor ou igual a 0, no máximo igual a 0 para ter uma raiz só, porque a minha função lambda pode ser igual a 0, tá? Então, quando eu aplico o delta aqui, o que eu tenho? Isso aqui é o quê? É meu b ao quadrado. Lembrando, tá? Isso aqui é meu b ao quadrado. Lembrando que aqui é 2 vezes esse cara. Aí, esse parênteses aqui eu reescrevi no formato de somatório de novo. Eu voltei para o símbolo de somatório. Menos 4 da fórmula. Isso aqui é meu A, C. E isso tem que ser menor ou igual que 0. Aí, o que acontece? Esses termos são todos... eu peguei essa parcela aqui e passei para o outro lado. O inverso de subtrair é somar. Então, está aqui. Ok? Aqui, a gente chega na desigualdade pedida pelo exercício. Tá? Então, está provada a desigualdade pedida no exercício com a hipótese de que... Então, nota que a hipótese f de lambda ser maior ou igual a 0 é importantíssima para a gente concluir aqui, porque a gente, na verdade, está usando a primeira parte da fórmula de Bhaskara, que é determinar o delta, né? E aqui, sabendo que vai ter no máximo uma raiz ou nenhuma, então, meu delta tem que ser menor ou igual que 0. A segunda parte do exercício vale a igualdade. Então, vamos lá, porque é uma equivalência, né? Então, deixa eu ler aqui de novo. Prova ainda que vale a igualdade se somente se existe lambda, tá o quê? X é igual a lambda y para tudo e pertencentes aos naturais, ou então todos os meus y's são zero, tá? Então, primeiro aí eu vou mostrar a ida. Vale a igualdade se
Então eu vou concluir que tem que ser meu lambda e meus x's, tá? Então se vale a igualdade, eu estou então fazendo a ida. Se vale a igualdade, então f de lambda possui apenas uma raiz real, né? Que é determinada aqui, eu ia colocar x por costume, mas é lambda. Essa raiz real, vou aplicar lá a formulazinha de Bhaskara. Vai ser menos b. Tá? Então aqui eu tenho menos b. Mais ou menos raiz de delta, só que isso aqui é zero. Então sobra só o menos b mesmo, tá? Dividido por 2 vezes a. O 2 simplifica com 2, eu chego nessa. Aí eu tenho lambda igual a isso. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Vou manter esse cara. Essa expressão aqui de baixo, esse somatório aqui, eu já passei para o outro lado. Ele é um divisor aqui, então ele passa a operação inversa, ele passa multiplicando. Tá? Cheguei aqui. Aí aqui tem uma sacada, né? Na verdade, eu vou colocar aqui a equivalência aqui. Aqui eu vou fazer a continha para cá, depois eu vou explicar a volta que é direta, a gente não precisa ficar fazendo mais contas do que já tem. Aqui deixa eu... Então aqui o que eu fiz aqui? Daqui para cá eu só abri os termos para facilitar melhor a visualização, tá? Quando eu abro os termos para ter uma ideia melhor dos dois lados e pego esse lado e passo para cá, eu vou chegar nessa equação aqui onde tenho essa expressão com meus y's ao quadrado aqui, todos acompanhados de lambda, mais esses meus termos aqui que são o x e y, multiplicando todas as parcelas, tem um x1, tem xi, y. Isso aqui igual a zero. Então cheguei nessa parte aqui, né? Igual a zero, desenvolvendo a expressão aqui em cima, tá? Aí, daqui para cá, o que eu fiz? Eu coloquei os y's em evidência. Então aqui aparece um y1. Coloquei, então eu juntei aqui, ó. Por exemplo, só para vocês entenderem a primeira parte aqui, ó. Eu tenho lambda y ao quadrado. Onde que aparece o y1 de novo? Aqui, e só nessas duas parcelas, x1 e y1. Então, quando eu coloco o y ao quadrado, ó, quando eu coloco o y em evidência, vai aparecer esse termo aqui dentro. Tá? Vou fazer isso para todos os y's. Então, vai aparecer essa expressão aqui igual a zero. Aí, aqui agora que está a sacada, né? Isso aqui implica que se todos os daqui, se implica o quê? Tem duas formas de resolver isso aqui. Para começar, explicar aqui, todas essas parcelas, eu não tenho parcelas aqui que zeram umas com as outras, nem são combinações lineares uma das outras, tá? Se eu pegar aqui, ó, como f de lambda é igual a zero, eu fiz uma continha aqui, ó, explicando isso. Para todo lambda yi mais xi, toda soma dessa aqui vai ser igual a zero para cada parcelinha dessa. Por quê? Pois eu coloquei que f de lambda é zero. Então, esse somatório aqui, lá no comecinho do exercício, o que é o f de lambda tem que ser zero. Então, esse quadrado aqui é zero. Tá bom? Então, cada parcelinha dessa aqui, ao quadrado, tem que dar zero. Porque eu vou ter soma de valores positivos. Então, não tem como, se eu estou somando valores positivos, na verdade, se eu estou somando valores não negativos, não tem como uma parcela zerar a outra. Não tem como uma parcela ser simétrica da outra. Tá bom? Então, aqui, essa explicação aqui vai nos garantir o quê? Até aqui, tá, galera?
vai nos garantir o quê? Que todos esses parênteses aqui em cima são zero, tá? Ou seja, eu vou ter essa segunda parte que eu estou provando até primeiro, eu vou ter que lambda y mais xi é igual a zero para todo i, tá? Para todo i natural. Então, o que eu vou concluir? Que xi é igual a menos lambda yi. Só que no exercício fala que tem que existir um lambda tal que xi seja igual a menos, seja igual a lambda yi. Não se preocupem com esse sinal. Para a gente resolver esse sinal é só chamar esse menos lambda de lambda 1. Ok? Aí eu resolvo o problema, eu vou ter que existe um elemento, né, do domínio, tal que xi é igual a esse elemento vezes yi para tudo i aí natural, tá bom? Porém, isso aqui é uma opção. A outra situação também, olhando para essa expressão aqui em cima, na verdade eu escondi aqui, vamos voltar aqui de novo. Vou retomar aqui para esse. Então, cada parcelinha dessa aqui, dentro de parênteses, ela é zero, tá? Porque se eu pegar a função lá no começo, o que é f de lambda, se ela é zero, significa o quê? Que esse somatório dá zero, cada parcela desse somatório, que é definido por isso aqui, por essa expressão, é positivo, né? Na pior das hipóteses vai ser zero. É o que eu vou concluir que vai ser zero se o f de lambda for zero. Se aqui eu estou retomando, tá? Esse raciocínio que é o principal desse exercício. Então, olha só, se o x1 mais lambda yi, essa soma ao quadrado aqui, eu vou ter, então, imagina que eu vou desenvolver esse somatório, vai aparecer várias dessas parcelas. Todas essas parcelas estão elevadas ao quadrado, então elas são maiores do que zero, maiores ou iguais a zero. Então, não tem como uma parcela cancelar a outra para dar zero, né? Elas não são. Então, não tem como uma parcela ser simétrica de outra, nem combinação linear de outras. Então, aqui, eu tenho certeza que se isso é zero, todas as parcelas vão ter que ser zero. Aí eu concluo que xi mais lambda yi é igual a zero, tá? E isso independe até dos meus y, tá? Aí a gente volta aqui. Então eu tenho que, para isso aqui ser zero, tudo isso aqui tem que ser zero. Todos esses parênteses. Esses parênteses eu posso escrever de forma genérica como lambda yi mais xi igual a zero. Daí, isso implica que xi é igual a menos lambda yi. Esse menos aqui vocês não precisam se preocupar, porque menos lambda, eu quero que exista um lambda, né, um elemento do domínio da minha f lá, que satisfaça essa relação. É só você chamar esse menos lambda de lambda 1, que vocês estão exibindo um elemento do domínio que satisfaz essa condição aí, pedida no exercício. Porém, como a união não exclui interseção, isso aqui, apesar de eu saber que vai ser sempre zero, eu tenho uma outra consideração também. Eu tenho a seguinte situação para que essa igualdade seja válida. Se todos os meus y's forem zero, isso aqui também com certeza vai ser zero. Tá? Então, eu tenho essa situação ou essa como conclusão dessa expressão que foi o desenvolvimento da nossa hipótese. Tá? Agora a volta. Como é que nós vamos fazer a volta? Presta atenção aqui que tem as setinhas de vermelho que eu fiz. Eu pensei na ida só com setinha de implica. Mas se eu assumir isso como verdade, se eu assumir essas duas condições como verdade, primeiro uma e depois a outra, essa condição aqui, ambas, né, uma ou outra, vai implicar nessa situação, nessa expressão, nessa equação, que por consequência essa equação daqui, vai implicar nessa. Eu estou só fazer o caminho de volta.
Então, esse caminho de volta eu estou usando a setinha aqui para trás. Ó. Aí essa equação implica nessa, só fazer o processo inverso. Então, quando eu pus em evidência, agora eu vou aplicar a distributiva. Daqui eu posso reescrever assim, que eu somo, é a mesma coisa, né? Daqui, então, eu passo para cá. Só lembrando, eu posso escrever cada parte aqui no símbolo de somatório, só que depois eu vou pegar um somatório desse aqui, dos x e y's, e passar para o outro lado. Tá? E isso aqui eu consigo chegar na... que minha função só possui uma raiz real, né, que é lambda, definida assim, só uma raiz real. E assim sendo, se ela só possui uma raiz real, f de lambda vai ser igual a... o delta é igual a zero, né? Tudo bem? Então aí a gente conclui o exercício, né? Então voltando aqui, eu provo que só tem uma raiz real, e assim sendo, se só tem uma raiz, é porque meu delta é igual a zero. Se meu delta é igual a zero, vale a igualdade. E aí a gente finaliza esse exercício 7. E agora, para concluir aí o que me foi pedido terça-feira, eu tenho aqui a seção 3 do mesmo capítulo, tá? Seção 3 do mesmo capítulo, número 1 dela, né? Que mexe com aquela ideia de supremo, ínfimo, aqui no caso é só supremo. Na verdade, o exercício pede para vocês fazerem a mesma coisa com o ínfimo, mas a ideia é bem parecida, é a não. Então, olha só, sejam... eu então vou chamar o supremo... Na verdade, ele quer que prova que o supremo da soma de duas funções é menor ou igual que a soma, o supremo de uma primeira função f, mais o supremo de uma segunda função g. Tá? Essa primeira parte da demonstração é tranquila. Então, se A é o supremo de f e B é o supremo de g, isso aqui eu coloquei pensando num domínio mais restrito de uma das duas e tudo. Mas isso aqui, na verdade, a gente nem precisa nesse momento, tá? Porque o domínio da f é x, é um x maiúsculo, né? O domínio da g também é x. O domínio de ambas são iguais. É o mesmo conjunto que é o domínio de ambas as funções. Então, na verdade, eu nem preciso me preocupar com isso aqui, tá? Tudo bem? Então, o que eu preciso? Então, na verdade, essa parte que a gente pode pular nesse momento. O que eu preciso? Vou nomear de A o supremo de f e B o supremo de g. Ah, na hipótese do exercício está falando que f é limitado superiormente e g também é limitado superiormente. Por isso que eu já estou pegando A e B como supremos, né? Porque eu sei que no conjunto dos números reais, todo conjunto limitado superiormente possui supremo. Então, A e B são os supremos desses dois conjuntos aí, das imagens de f e das imagens de g. Então, f mais g eu escrevi aqui, f de x mais f de g, mais g de x. Só que como f é limitado superiormente, assim como g, eu sei que para todo x real, f de x vai ser menor que a. E g de x vai ser menor que b. Logo, 2 no 1, eu tenho f de x menor que a e f de g de x menor que b, menor ou igual em ambas. Logo, a soma desse lado vai ser menor ou igual que a soma desse. Então, o que eu concluo aí? Que se A mais B, que é o supremo de f, mais supremo de g, é uma cota superior do meu conjunto, né, imagem, que é da soma das duas funções, f mais g. É uma cota superior, nada aqui está me garantindo que ele é o supremo não, tá? Ele é uma cota superior do conjunto imagem da função soma f mais g. Tá? Aqui eu só voltei a substituir. O que é f? Então, o supremo desse cara é menor ou igual que o supremo da soma, né? O A, supremo f, o B, supremo g.
Tá? Isso nos mostra, então, que f mais g de x é limitado superiormente. Então, aqui vale a igualdade. A segunda parte do exercício é mostrar, né, um exemplo em que isso acontece e eu escolhi um exatamente em que essa igualdade não é válida, porque é muito natural para a gente pensar na igualdade. Até no exemplo, normalmente a gente pega exemplos em que vai valer igualdade. Tá? Só que eu peguei um exemplo aqui que vai mostrar exatamente isso, que o supremo da soma é menor que a soma dos supremos, é estritamente menor. Então, quais as duas funções que eu peguei aqui? Peguei duas funções quadráticas, ó, essa f e essa g. Se eu for estudar essa função quadrática aqui e fazer o estudo dela lá, gráfico, parábola com cavidade para baixo, tudo, ambas as funções são limitadas. Ambas as funções, né, quando eu falo em função, eu penso no conjunto imagem delas, ambas são limitadas superiormente. A f por menos 1 é só a gente calcular o y do vértice e prestar atenção que o a aqui é negativo, então a concavidade da parábola é para baixo, quem quiser fazer o esboço gráfico. O meu y do vértice é menos 1, então todo o y, que é a imagem da f, vai ser menor ou igual que menos 1. A g de x é a mesma coisa. O meu a é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Então a imagem da minha g é tudo isso menor ou igual que menos 1. Nós também vamos ver que o y do vértice da g também é menos 1. Vocês vão ver que não vai ter problema. Então, o y igual a menos 1 é supremo tanto da f quanto da g. Tá? Aí eu já estou aqui embaixo. O que isso me mostra? Então, se eu pegar e somar o supremo de f mais supremo de g, o resultado vai ser menos 2. Porém, né, por outro lado, f mais g de x, eu vou somar as duas funções, as leis de formação das duas, tá? Vai aparecer essa funçãozinha aqui, ó, essa função aqui. E nota o seguinte, nesta função, a concavidade também é voltada para baixo, pode fazer o desenho gráfico quem quiser, tá? Concavidade voltada para baixo, então mostra que ela é limitada superiormente. Tá? E qual que é o y do vértice dela? A imagem dessa função f mais g vai ser todos os valores y que são menores que o y do vértice. E aí se a gente calcular o y do vértice lá, que é menos delta sobre 4a, eu vou achar menos 2,5. Então nota o seguinte, esse menos 2,5, ele vai ser o supremo da f mais g. Então aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês o seguinte, o supremo da f mais g, que é menos 2,5, ele é estritamente menor que o supremo de f mais o supremo de g, que é menos 2. Então espero ter ajudado. Estou um pouquinho fora da zona de conforto, mas abraços aí, galera. Vamos continuar os estudos aí.